As coisas aqui na casa do sítio já mudaram muito desde o último vídeo aqui do canal. Já entrou gesso, já entrou revestimento, estamos finalizando a parte de pintura. Nessa semana entram as esquadrias, estamos cada dia mais próximo do fim, né? E hoje eu e o Luiz aqui, que vai ser meu cameraman. Dá um oi, Luiz. Hi, galera. Nós vamos fazer um tour aqui na obra, mostrar para vocês as nossas escolhas, como que está o andamento, pontuar várias coisas, fazer considerações sobre alguns detalhes que nós temos por aqui, apontar alguns cuidados. Enfim, a gente quer mostrar para vocês como que está o andamento da obra. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, acompanhe a gente lá pelo Instagram, @ElianaVBatista e... Angel Luiz Fernando. Isso aí. Então... Vai estar aqui, ó. Então, bora começar. Vamos começar aqui pelo hall de entrada, né? Pela frente. Quem acompanha quem maratonou, na verdade, os vídeos aqui da casa do sítio, já tem um bichinho aqui na lente, eu acho. Sai. Aí. Pronto. Quem maratonou os vídeos aqui da casa do sítio, viu todo o processo desde lá do início, já conhece a planta, já conhece o projeto e agora a gente vai mostrar então a nossa parte de escolhas de acabamentos. Começando aqui pelo hall de entrada, então, vou mostrar essa peça de revestimento para vocês que eu posso dizer que foi a nossa protagonista aqui no projeto. Porque essa pedra ela se faz bastante presente em vários detalhes. Então, começando aqui pela fachada, tá? Nós temos esse revestimento, é um revestimento cimentício que imita uma pedra natural. Inicialmente, quando nós criamos o projeto, a ideia era realmente usar uma pedra natural. Porém, quando a gente foi escolher realmente qual material seria, meus pais gostaram dessa peça aqui, que é um revestimento cimentício, branquinho, tem esse etrusco aqui que traz essa certa rusticidade para a pedra, que ela é bacana, é legal, era realmente a ideia que a gente queria por se tratar de sítio. A gente queria, além de ser uma casa moderna, né? Na verdade, apesar de ser uma casa moderna, tem esses elementos aqui que deixam ela um pouquinho mais rústica. Então essa pedra, ela está presente em toda a fachada principal, aqui esse paredão que vai até lá no final, e ela avança aqui no nosso hall de entrada. Avançando aqui, onde nós teremos a porta de entrada por aqui, e ela também avança nessa parede aqui, onde nós temos a sala de estar. E para evidenciar ainda mais essa pedra, esse material, aqui no piso nós temos uma iluminação que baliza toda essa entrada e traz um efeito bem bacana para essa pedra. Puxa o papel. Aqui? Tem bastante papelão, acho que não vai dar pra ver. Talvez mais ali no fundo. Mas antes de entrar lá, eu acho que é interessante voltar pra cá. Tem essas manchas na parede. Isso. Aqui o pessoal está corrigindo a superfície, ó. Então eles passaram a primeira demão de tinta. Aqui nós temos, esqueci, a fino toque. Massa fino toque. Então o pessoal passou a massa, fez o lixamento, passou a primeira demão e aí apareceram algumas imperfeições e aí eles passaram novamente a massa para lixar e fazer a correção da superfície, tá bom? Depois eu conto para vocês as cores que nós temos aqui, tudo bem certinho. Vamos por parte, que tem bastante detalhe para a gente mostrar por aqui. E antes da gente ir lá para dentro, acho interessante falar sobre a iluminação que nós teremos aqui. Nós não temos ponto de luz, ponto de energia lá no teto, porque a nossa iluminação, ela está aqui no piso. Então, aqui, olha só, a gente consegue ver. Aqui eu tenho, deixa eu ver se eu consigo tirar. Acho que não, tá bem preso. Mas esse aqui é o pedacinho que veio aqui para a obra de um perfil linear. Ele vai estar embutido aqui, esse aqui é só a nossa amostra. Aqui nós temos o ponto de luz. Esse perfil ele vai ter 4 metros, então ele inicia aqui e ele vai até lá perto da porta de entrada, balizando toda essa entrada que nós temos aqui. Então o pessoal, por enquanto, só cortou esse pedacinho aqui, mas depois o pessoal vai cortar todo o restante e encaixar a iluminação, ok? Aqui da entrada, acredito que é isso. No projeto inicial, nessa parede aqui, a ideia é ter um revestimento, um painel, na verdade, amadeirado. Mas, na obra, a gente vai pesando e priorizando algumas coisas. Então, inicialmente, nós vamos aplicar a pintura e, futuramente, a gente faz a parte de aplicação do painel amadeirado. Mais alguma coisa, Luiz? Aqui vai a porta, né? Vai até Sim. lá em cima, né? Essa porta aqui, ela vai do piso até a marquise. É uma porta pivotante.
E eu não queria, e algo que eu briguei por essa porta, é que eu não queria aquela madeira em cima, marcando a entrada. Então eu pedi, a gente trocou ideia com o fornecedor, eu queria ela somente fixada aqui nas laterais, para dar aquela sensação, quando você abre a porta, ter o vão, ter essa continuidade do vão. Não tem nenhuma madeirinha aqui em cima marcando. Faz assim, ó, deixa aqui nos comentários, porque depois vai ter... Provavelmente que vai ter o vídeo final de obra. Mas deixa aqui nos comentários se você... Eu acho que a gente vai deixar para mostrar esse detalhe da porta sem a... Enfim, deixa aqui nos comentários se você quer ver essa porta de entrada aqui sem batente, sem nada. É o motivo da briga da Eliana lá. Nem é briga, mas a gente conversou bastante com os fornecedores para dar certo a nossa ideia. Então aqui vai ser uma porta pivotante, vai ter um pino fixado no chão e um pino fixado na laje. Aqui não é forro de gesso, tá? É uma laje, é concreto aqui. E aí toda essa porta, ela se sustenta nesse vão e a abertura dela acontece aqui, nessa lateral. E aí quando você abre a porta, você vê essa continuação aqui do revestimento e essa iluminação, marcando ainda mais essa parte aqui. E falando de iluminação, aqui nós já temos forro de gesso, já temos os recortes aqui das luminárias, aonde vai ser tudo embutido. E quando a gente fala em iluminação, tem iluminação geral, iluminação decorativa. A iluminação geral é essa aqui, ó, que fica responsável por iluminar todo o ambiente, essa iluminação mais forte, sabe? A iluminação decorativa, ela já é mais pontual, por exemplo, aqui nas pedras. Então ela é uma iluminação mais baixa, que causa um efeito. Pode ser uma iluminação que está no gesso, mas vai direcionar a luz para um quadro. Então tem vários tipos de iluminação. E aqui nós exploramos bastante a iluminação como algo para despertar sensações, sabe? Criar aquelas cenas na casa. Porque a iluminação, ela é responsável por causar realmente essa sensação de aconchego, de bem-estar. Então aqui eu vou pontuar algumas coisas para vocês, porque foi algo que realmente a gente explorou bastante, junto com o projeto arquitetônico, junto com o projeto de interiores, e já dá para ver aqui na obra, tá bom? Então, aqui é a sala, para quem já conhece o projeto. Então aqui nós temos a parte de cortineiro no gesso. O gesso, nós optamos em fazer gesso acartonado, tá? Em vez daquele gesso de plaquinha 60 por 60, nós optamos por fazer o gesso acartonado. Depois eu acho que eu encontro um pedacinho para mostrar para vocês. Mas ele é muito mais fácil de instalar, muito mais rápido, não dá sujeira. Mas o que é, Luiz Fernando? É só isso mesmo. É isso, né? Mas assim, é tudo de bom, porque o gesso de plaquinha faz uma sujeira, faz uma lambança. Enfim, gesso acartonado é muito mais fácil. E aí esse friso que vocês veem em volta de todo o ambiente é a tabica, é a dilatação. Olha só, a gente consegue ver que tem todo esse frisinho em volta. E para que serve, né, o friso, a dilatação, a tabica? Para o gesso não trincar. Quando a gente tem grandes áreas assim, né, com forro de gesso, o gesso ele trabalha. Então ele precisa ter essa dilatação para ele fazer esse trabalho sem ele trincar. Então por isso que em volta de todo o ambiente tem esse friso. E nas aberturas nós deixamos o cortineiro, volta aqui, Luiz, que é esse recuo, ó, para cima, aonde a gente consegue embutir a estrutura da cortina, o trilho, o varão, e fica tudo escondidinho lá em cima, e para baixo fica somente a cortina aparecendo. Fica um efeito bem legal. Cortineiro pode ser iluminado, pode ser sem iluminação. Depois lá a gente tem os iluminados que eu posso mostrar para vocês. Mais alguma coisa daqui? Então, vamos para a cozinha. Aqui nós temos a cozinha. Nós temos uma grande abertura desse lado aqui, nós temos uma grande abertura do outro lado também, que dá acesso ao pátio principal da casa. Posso dizer que esse espaço aqui é o coração da casa, né, onde vai reunir toda a família, enfim. Aqui é o meu espaço, assim, é o meu xodozinho esse espaço. E aqui essas aberturas permitem, né, a entrada de ventilação cruzada. Aqui nós teremos um armário, aqui nós teremos a ilha e aqui nós teremos a parte da bancada da cozinha, onde já tem os pontos aqui. E a iluminação a gente já consegue ver, né? Através dos recortes dos pontos elétricos, como que vai ser mais ou menos a iluminação por aqui. Então aqui nós temos, nesse recorte aqui, nós temos duas barras de perfil linear e aqui no centro, onde nós teremos a mesa, nós temos aqui já a parte elétrica, à espera para os pendentes. Então nós teremos 8 pendentes de forma individual em cima da mesa. Até o perfil tem um pedacinho aqui,
Ó, esse daqui é o perfil que vai embutido no gesso. Então, como que funciona? Só fica essa parte aqui aparecendo, o restante fica lá em cima. E aqui dentro, olha só, vai o LED. E aí, esse perfil é o responsável por fazer a iluminação geral do ambiente. Os pendentes vão ter efeito mais decorativo. Mas isso é importante a gente, como eu falei, né? A parte de iluminação, ela precisa ser pensada junto com o projeto arquitetônico, junto com o projeto de interiores. Quando a gente une todos esses projetos, é esse o resultado que a gente tem aqui em obra ainda. Então, se eu tivesse somente o projeto arquitetônico e depois da obra pronta eu vou fazer o projeto de interiores, eu já fico limitada na criação e escolhas, porque é muita coisa que precisa ser planejado aqui para suprir o projeto de interiores. Por exemplo, aqui nós temos também já a estrutura da coifa. Então, aqui nós teremos o nosso fogão. Aqui já está todo o encanamento do gás, tá? Vindo no piso. E aqui nós teremos a coifa. Então, o pessoal instalou a estrutura da coifa, recortou o gesso. E aí, quando for para a gente instalar, é só fixar a coifa por ali. E a coifa também precisa toda uma infra, né? Uma preparação para conseguir instalar ela na obra. Então, ela precisa ter uma saída externa. Então, lá no início da obra, lá na concretagem da laje, o pessoal já deixou ali um furo, né, um espaço para passar com um tubo lá para cima e sair lá no telhado, para a gente conseguir ter a coifa instalada. E como que vai funcionar cozinha, fogão, geladeira, onde que vai ser? Então, imagina que você está na cozinha aqui, como é que vai funcionar? Vamos lá, aqui nós teremos a ilha, então aqui eu tenho o fogão. O fogão, eu tenho uma bancada alta e aqui eu tenho a parte da mesa, que é uma bancada mais baixa. Então, junto na ilha, eu tenho bancada e mesa, ok? Desse lado aqui eu tenho geladeira, que vai estar por aqui. Aqui eu tenho a bancada com a pia. Aqui eu tenho um aéreo em cima. Vai ter iluminação também nesse aéreo, para fazer uma iluminação nessa bancada aqui da pia. Aqui eu terei torre de fornos e aqui um armário. Nessa parte de cá vai ser um armário mais estreitinho, onde eu vou ter uma bancada aqui e 2 armários laterais. A cozinha vem em janeiro, é pra gente começar a instalar ela. Ai, apaixonei pela cozinha. Dá pra deixar umas imagens assim dos projetos? Dá pra gente deixar uma imagem da cozinha aqui. Então agora vocês vão ver as imagens aqui. Tcharam! De como que vai ser a cozinha. Foi lá então, continuando. Vamos para a garagem, área de festas. Vamos deixar isso aqui pro final e aí a gente vai para a garagem. Tá. Então, como vocês podem ver, né, as paredes elas já estão todas branquinhas. Ainda não foi pintado, tá? Ela só está emassada e lixada. Mas as cores a cor que a gente escolheu para a parte interna é o branco. Pela primeira vez, né, a gente vai aplicar o branco nas paredes. Geralmente os clientes preferem, geralmente a gente também sugere colocar uma corzinha, um cinzinha, um begezinho, mas aqui a gente quer explorar as cores no móvel, quer explorar as cores nas texturas, né? Textura da cortina, textura do tapete, textura do sofá. Então aqui a gente optou em deixar forro branquinho, parede tudo branquinha e explorar mais as texturas, tá bom? Rodapé, interessante falar do rodapé também. Eu acho que eu tenho um modelinho aqui. Pausa aí, deixa eu pegar o rodapé. São muitos detalhes. Quem que pensa no rodapé? Quem, assim, arquiteto pensa, né? Por isso que existe arquiteto. Mas quem que é o cliente que pensa no rodapé? A gente pensa, por isso que vocês têm a gente na vida de vocês. Mas, enfim, falando de rodapé. Vocês podem perceber aqui que a massa das paredes, ela chega até bem baixo, olha só. Geralmente, quando vai o rodapé, ela pode, conforme a altura do rodapé, ela pode finalizar de forma mais alta aqui, tá? Como o nosso rodapé é esse mini rodapé aqui, ó, bem chiquitinho. Então, a pintura e a massa chegaram até bem baixo. Por que a gente optou por colocar um rodapé bem pequenininho? O rodapé, ele tem a função de proteger a base da parede, né? Então, era isso realmente que a gente queria. A gente não queria que o rodapé fosse um elemento ali de destaque, evidenciar o rodapé. Nós queríamos... E nem fazer com porcelanato, né? Que geralmente nas obras tem
Isso. porcelanato aqui, e aí tem uma faixa de 10 centímetros mais ou menos da parte do porcelanato fazendo o acabamento do rodapé, né? Isso, mas daí, tipo, fica aquele acabamento mal feito em cima do porcelanato, sabe? E aquilo não é legal. Ah, Eliana, mas tem porcelanato embutido. Sim, mas daí é toda uma função de cortar o reboco e às vezes também não fica legal o acabamento entre a pintura e o início do rodapé embutido. Ah, rodapé invertido. Sim, é legal, eu gosto, mas aqui a gente achou que não ia encaixar. Então, achamos que esse rodapé aqui iria funcionar bem, tá bom? Então, é esse rodapé que vai instalado por aqui. Vindo pra cá, então, aqui nós temos a garagem, tudo branquinha. Hoje foi a primeira vez que eu vi aqui já tudo emassado. A hora que eu cheguei aqui, eu achei muito legal essa sensação aqui de ter as paredes brancas, o teto todo branco. Ficou como se fosse uma caixinha, sabe? Ficou bem legal. E aqui é laje, tá? Aqui não é gesso. Então, os pontos de iluminação aqui, ó, eles já tiveram que ficar posicionados lá na concretagem também da cobertura, tá? A gente teve que ficar posicionado. A iluminação aqui, vão ser 2 barras de perfil, aquele mesmo perfil que eu mostrei lá na cozinha, só que vai ser no perfil de sobrepor. Como aqui é laje, a gente não consegue embutir o perfil. Nossa, isso aqui tá muito legal. Ah. Parece um quadro do Windows. Pra quem... Vocês vão lembrar, vai dizer que não parece o plano de tela do Windows. Ó. Deixa eu... Olha que bonito. Parece um quadro, né? É, eu gosto bastante desses recortes, principalmente quando a gente trabalha com projetos no interior, que a gente tem bastante paisagem em volta. Eu gosto bastante de usar as aberturas como se fosse realmente corte, assim, sabe? Como se fosse um quadro, uma tela natural realmente. E aqui na casa do sítio vocês até vão perceber em outros cômodos que a gente também tem essa mesma situação, assim, das aberturas de um formato maior, dispostas de forma diferente para realmente fazer um recorte da paisagem. Aqui nós teremos o portão da garagem, então é um portão de enrolar, que também precisa de um ponto de energia. Esse aqui o motor fica em cima, então por isso nós temos esse ponto aqui para o motor. E aí vai ser de enrolar aqui, né? Isso, ele sobe e enrola e fica aqui em cima. Ele não abre para fora, não corre aqui na laje como alguns modelos, tá? Interessante essas coisas porque a gente precisa sempre estar alinhando o que foi especificado em projeto, a infraestrutura necessária para essa especificação, como que o fornecedor trabalha, o que ele precisa. Então, isso na hora da obra a gente precisa alinhar tudo. Projeto, fornecedor, enfim, infraestrutura necessária para a obra também. Vindo para cá, nós temos o depósito, onde fica a parte de inversores aqui das placas solares, quadro de energia. E aqui nós temos a parte de lavanderia. Lavanderia, nós optamos por revestir somente uma parede, que é onde fica a área molhada, de tanque, máquina, tudo mais. O restante ficou somente na pintura, tá? Então não tem a necessidade de revestir tudo. Aqui nós escolhemos esse revestimento, que é um revestimento mais retrô, né, em formato de tijolinho, mas a gente também não queria paginar ele daquela forma tradicional, sabe? De colocar em formato de tijolinho. Então nós optamos por fazer ele em pezinho, todo alinhado. Então esse foi o revestimento escolhido para a parte da lavanderia. Aqui também dá para a gente ver o revestimento de piso que nós escolhemos. Esse é o revestimento Cita da Portinari. E esse revestimento aqui, ele remete a um concreto e ele tem vários pinguinhos, olha só. E isso disfarça bastante a sujeira. Para quem tem aquele toque assim que não pode ver um fiozinho de cabelo no chão que parece que tá gritando, né? Aquele cabelo ali, então esse tipo de revestimento ele dá uma boa camuflada assim nesses cisquinhos. E aqui nós utilizamos o rejunte epóxi. É legal falar sobre o rejunte epóxi, porque aqui como é sítio e a gente tem terra vermelha, bastante pó, se a gente usasse o revestimento cimentício normal... Revestimento não, né? O rejunte. Isso. Se a gente utilizasse o rejunte cimentício, ele ia absorver muito a sujeira, o pó e encardir muito fácil. Então nós utilizamos o rejunte epóxi, que ele faz como se fosse uma película, ele é tipo um plástico, sabe? Então ele não absorve a sujeira, o pó, enfim. E ele mantém a mesma tonalidade dele.
Aqui nós temos toda a parte já também de preparo de alarme, de câmeras e tudo mais. Recorte no gesso para luminária. Aí tem essa parte de fora aqui, né? Ah, opa! Essa parte de fora, não sei se eu mostrei em algum dos outros vídeos, mas esse aqui, ó, dá pra ouvir pelo som? Aqui é a alvenaria e aqui é uma placa cimentícia, porque aqui passa toda a parte de fiação elétrica, tubulação lá da calha, entrada de água, enfim, fica tudo por aqui, ó. Então aqui nós temos a parede de tijolo e aqui nós temos esse fechamento em chapa cimentícia, funcionam como um shaft, tá? Então aqui já tá recebendo o acabamento em pintura e no final vai parecer que é a parede aqui normal. Temos os registros e tudo mais. Aqui a gente vai deixar esse recorte aqui e vai colocar uma tampinha. Então quando a gente precisar ter acesso, manutenção, algo nesse sentido, tira a tampinha e tem acesso aqui a toda tubulação, energia e tudo mais. Aquela parede lá da fachada, que ela começa lá no nosso hall de entrada, o revestimento vem acompanhando, passa por cima da garagem e finaliza aqui, ó. Será que fica... Bom, dá pra gente olhar aqui, ó. Acho que dá pra ter uma noção melhor. Ó, esse aqui é o bloco da garagem. Então, o revestimento começa lá no início, passa por cima desse bloco da garagem, desce aqui e acompanha até lá no shaft. E aqui a gente consegue ver as cores, né, que nós escolhemos para trabalhar aqui na residência. Então a gente tem a pedra, que remete um tom mais clarinho, um tom branco, meio begezinho. E aí as cores nós escolhemos o prata, para trabalhar esse cinza intermediário, o rock and roll, que é o preto mais escuro, o branco nas lajes e marquises, e aí continua o volume lá no canto com a platibanda. E lá no fundo tem o chrome. Mais algum, Luiz? Mais alguma coisa? É isso. E daí essa composição com os revestimentos, né? Ali o revestimento cinza, cimentício, que vai em toda a casa. Lá o revestimento que é o mesmo desse aqui. E é isso. Isso aí. E as esquadrias também vão ser todas pretas, né? Que essa semana já instala. Isso, as esquadrias são pretas, as pingadeiras e soleiras externas são pretas. E é interessante falar da composição de cores também. Quando a gente trabalha assim as escolhas das cores, a gente gosta de pegar lá na paleta de cores e trabalhar na mesma paleta. Então a gente pega lá o crômio, que é o mais fraquinho, e vai escurecendo ele. E para aplicação aqui na obra, podem ver que a gente demarca os volumes. Então o volume aqui da caixa da água, o volume inteiro é na mesma cor. O volume aqui da lavanderia é na mesma cor. O volume inteiro, essa caixa do elemento arquitetônico da garagem é na mesma cor. Então a gente escolhe volumes do projeto arquitetônico e vai aplicando essas cores para evidenciar ainda mais esses volumes. Ok? Vamos continuar o tour? Todo o revestimento de piso já foi colocado, já foi finalizado, já foi feita a parte de rejunte. E aí, para fazer a proteção do revestimento de piso, foi colocado o salva-piso, tá? Que é esse plástico aqui, ó. Ele tem um plástico bolha embaixo e em cima ele é um papelão. Isso ajuda bastante na proteção do piso, para não riscar, para não, enfim, danificar o piso, porque tem muita coisa para fazer ainda depois que entra o piso. Agora, na verdade, já está quase na hora de tirar o salva-piso. Ele está detonadinho, acabadinho. Vamos aqui para a área de festas, depois a gente vai lá para os banheiros, que tem muito revestimento ainda para mostrar, muitos detalhes para vocês verem. Aqui, então, nós temos a nossa área de festas. O único revestimento que não entrou aqui ainda foi o da churrasqueira. Esse revestimento aqui tá difícil encontrar o que eu quero. Na verdade, assim, eu imaginei algo e eu estou em busca desse revestimento, tá? Eu quero algo bem específico para cá. Então, ainda não compramos, ainda não foi aplicada essa parte. Mas aqui nós teremos também uma bancada, armário por ali, mesa por aqui. E aqui, mais uma vez, aquele revestimento, né, que é o nosso protagonista aqui da obra. E ele vem, inicia nessa parede aqui e continua na parte externa. Depois a gente mostra lá para vocês. Interessante, ó, esse bloco aqui, ele faz parte daquele bloco escuro da caixa d'água, né? Tá pintado rock and roll. E, enfim, como a gente tá
como é que eu posso dizer assim, a gente não está encontrando um revestimento para essa parte aqui, deixem aqui nos comentários opções de revestimento preto que vocês gostam, porque a gente não conseguiu achar nada ainda e a gente precisa terminar a obra. Eu quero assim um revestimento preto, mas ele tem que ser preto liso. Ele pode ter uma textura, ele pode ser um natural, que pode ter uma certa rugosidade, algo nesse sentido, mas eu não quero ele com veios, eu não quero ele polido também, e eu quero uma peça grande, para não ficar um monte de revestimento pequenininho aqui na churrasqueira. Como as peças de piso são grandes, e ele tem que combinar também com esse aqui, né? Eu não quero algo... Tá, vou deixar aqui uma imagem, ó. Tem que combinar aqui, ó, e tem que ser meio que... Não digo rústico, mas num aspecto natural, né? Isso, tem que ter um aspecto natural, isso aí. Nada de polido, com veios e tudo mais. Então, assim, ó, se vocês... Já trabalharam, vai conhece? que vocês já trabalharam com alguma coisa, então deixa aqui nos comentários o link, indicação, enfim. Isso aí. E aí, aqui a gente tem o banheiro. Esse banheiro aqui nós já temos revestimento. O banheiro, nós temos o revestimento iniciando aqui, onde nós teremos a bancada, e ele continua até a parte do box e finaliza aqui, onde nós teremos a porta do box. Então, nós revestimos toda essa parte aqui e o restante vai ser pintura. O mesmo revestimento do piso, aqui ó, o mesmo revestimento de piso nós colocamos na parede, tá? Esse revestimento eu gosto dele porque me lembra uma madeira carbonizada, porque ele é preto, ele é escuro e tem os veios aqui da madeira. Quando tá sem o papelão aqui, a gente consegue ver a paginação dele e até pisar no piso, dá a sensação mesmo que você tá pisando, parece num assoalho de madeira, sabe? Ficou bem legal a composição dele, assim. Confesso que eu tava com um pouquinho de receio de aplicar o mesmo no piso e nas paredes, mas eu gostei bastante desse efeito aqui. Sabe o que a galera vai perguntar? Vai explicar aquilo ali, ó. O quê? O que é aquela passagem secreta? Esse aqui? É um mini nicho. Aqui, inicialmente, a gente não ia fazer nicho, porque é um banheiro que vai ser usado mais esporadicamente, digamos assim. Mas aí decidimos fazer um nicho pequenininho, não queríamos nada aqui que chamasse muita atenção. Que geralmente fazem um nicho fora. Assim, né? E aqui, como o revestimento vem também somente até aqui, e a gente não queria que esse nicho aqui chamasse atenção. Então, nicho pequitinho. Na verdade é assim, é pra não ficar guardando 3 tipos de shampoo, 4 tipos de creme, 2 sabonetes, e aí só tem espaço pra um sabonete. Só tem espaço para sabonete, um shampoo e um condicionador. Pronto, não precisa mais nada que isso. Outra coisa que é interessante falar aqui também da iluminação, né? Eu vou pontuar bastante a iluminação porque foi algo realmente que foi explorado. Aqui nós deixamos 2 pontinhos aqui para fazer a iluminação dessa área do box. E aqui tem um fiozinho ali que o pessoal tampou. Eu vou pedir para eles tirarem o fiozinho ali do cantinho. Mas foi deixado a espera ali no cantinho para colocar esse perfil aqui no canto, ó. Então esse perfil aqui vai ser o responsável. Esse perfil aqui é o perfil 45 graus, então ele fica aqui no cantinho, ó. E esse perfil aqui, ele vai ser o responsável por fazer a iluminação geral aqui do espaço. E também, como ele é 45 e aqui nós teremos o espelho e a parte de cuba, ele também vai fazer aquela iluminação frontal, que é uma iluminação boa pra gente se olhar no espelho, fazer uma maquiagem e tudo mais. Por mais que não é o foco desse banheiro, mas é bom, né? Você se olhar no espelho e ter aquela iluminação gostosa. Isso. Aí o LED vai aqui dentro coladinho. E claro, né, pra gente conseguir usar esse tipo de perfil, precisa deixar uma infraestrutura. Por quê? Porque eu preciso deixar o fio ali, eu preciso ter um espaço para guardar a fonte. E aonde que eu vou guardar a fonte? Aqui, por exemplo. Já foi pensado isso e deixado a fiação da fonte aqui próximo à luminária. Então vem a fiação aqui, eu terei a fonte que vai estar guardada em cima do gesso e da fonte eu tenho uma fiação que vem aqui na minha iluminação, tá? Então quando queimar alguma coisa, preciso fazer manutenção da fonte, tiro a iluminação ali do spot, acesso à fonte e tá tudo resolvido. E liga tudo por aqui. Isso aí. Dá pra gente mostrar aqui e depois ir lá pra parte dos quartos.
Essa parede aqui, ela é uma parede externa, a mesma parede que tem o revestimento interno, tá? Mais uma vez aqui a gente explorou a iluminação para demarcar, para balizar essa circulação aqui. Aqui nessa circulação, ela serve para quem está na piscina, que vai estar ali atrás do Luiz, futuramente. Então, nós teremos a piscina ali. Quem quer acessar a parte de banheiro, vem por fora. Não precisa entrar lá pela área de festa para acessar o banheiro. Então, nós temos essa circulação por aqui. E quem está ali na área de festas, não precisa vir aqui fora para ir no banheiro. Já tem um acesso aqui facinho, tá? Vindo para cá, nós temos os nossos pilares. Quem que lembra desses pilares aqui? A obra nem tinha começado. A gente já tinha comprado as formas dessas colunas aqui, porque eu queria muito deixar essas colunas expostas, sem revestimento. O máximo vai entrar um selador aqui para proteger ela, então eu quero deixar nessa textura aqui do cimento mesmo. E aí, para o pessoal não lambuzar de massa, não lambuzar de tinta, a gente protegeu eles aqui, e aí não vejo a hora de tirar esse plástico e ver ali bem certinho a composição dela com o restante do ambiente. Mais uma vez, temos um pontinho de energia, de luz, na verdade, aqui, para fazer um efeito aqui bem pontual nas colunas. E isso aqui? Aqui nós temos o perfil macarrão. Nós não queríamos... Primeiro deixa eu explicar como vai ser o ambiente, para quem não sabe. Aqui nós temos a área de festas e aqui nós teremos portas com folhas de correr. Então, aqui eu vou ter 5 folhas, lá eu vou ter 4 e quando eu quiser abrir, eu abro tudo e recolho para cá. Quando eu quiser fechar, eu fecho tudo. Mesma coisa lá do outro lado. E aí, nós não queríamos aquela sensação de ter uma barreira no piso, sabe? Porque aqui eu estou na área interna e aqui eu estou na área externa. E eu não queria ter aquele trilho, aquela caixa preta aqui no piso, que dá aquela sensação assim que tem que pular um obstáculo, sabe? Queria algo que passasse bem despercebido. Então aqui nós optamos por utilizar o perfil macarrão, que nada mais é do que esse perfil prata aqui no chão, aonde foi recortado o piso e instalado cada um desses perfil, aonde vai correr as folhas, tá? Então aqui esse perfil ele passa bem despercebido aqui no... Esse tipo de perfil ele passou bem despercebido e ficou mais camuflado aqui conforme a nossa tonalidade do piso. Mas nas paredes e também no teto, aqui a gente vai ter aquele trilho preto para que as folhas possam correr por aqui. Outro ponto importante também, a gente decidiu deixar esse desnível aqui entre o piso externo e o piso interno, para não ter perigo de entrar água aqui para dentro, tá? Então nós deixamos um leve desnível aqui entre as duas partes. Iluminação aqui também, como aqui é laje, então já está tudo posicionado conforme o que nós teremos por aqui. Aqui temos ponto de água, ponto de esgoto, ponto de gás, também tudo por aqui. Isso aqui não é aqui, né? Não, isso daí meu pai colocou, não sai. Só para explicar, essa peça aqui sobrou na obra, daí eles só encaixaram aqui para não perder. Mas isso aqui é um final de ventilação do esgoto que vai lá na cobertura e não vai aqui, tá? Antes que alguém venha e comente, tá errado. Sim, coisa do meu pai. Aqui, quem que lembra? Aqui também é chapa cimentícia. Então aqui desce parte das tubulações lá da calha. E aqui, então, a gente fez o fechamento em chapa cimentícia também para esconder toda essa tubulação. Agora vamos lá para a parte dos quartos, que tem mais 2 banheiros com revestimentos lindos para mostrar para vocês. Tá quase, né, amor? Quase. Quarto 1, não tem nada demais. Quem quer ver a planta completa, assiste os vídeos anteriores, tá? Basicamente tudo branquinho. E aqui nós temos o banheiro social, que depois da cozinha, da área de festa e do jardim, é o meu quarto xodozinho. É bem legal. O banheiro social tem essa parte de madeira aqui. Madeira não, um revestimento que remete à madeira. O que eu gosto de trabalhar nos banheiros? Eu gosto sempre de trabalhar um revestimento mais neutro, um revestimento base e trabalhar um segundo revestimento decorativo, para não virar aquele carnaval, aquela misturança de revestimento. Então eu gosto de manter um padrão. Então o mesmo revestimento do piso... Opa! Ó. O mesmo revestimento do piso...
O mesmo revestimento do piso, ele está aplicado nas paredes. E aí, como segundo revestimento, a gente tem esse revestimento. Se eu não me engano, é um Nidos da Portinari. Ele é umas réguas, eu acho que aqui tem 20 alguma coisa por 1,60 de altura. E qual foi o que? Agora dá pra vocês saberem qual que é a altura da Eliana. Se ela falou que a régua tem 1,60 e ela é menor que a régua, ó. Então, às vezes eu pareço grandona, né, nas fotos, nos vídeos, mas eu sou pequenininha. Mas qual foi a intenção aqui do projeto? Trabalhar um desnível entre os dois revestimentos para a gente embutir uma iluminação aqui, ó. Então, se você reparar, esse revestimento cinza, o Cita, ele foi assentado em cima do reboco. Essa parte de baixo, que tem um ressalto por aqui, foi criado toda uma estrutura em chapa cimentícia, contornando aqui até o box, para criar esse relevo, tá? E sobre essa chapa cimentícia aí foi assentado o revestimento, para a gente ter esse espaçamento para encaixar uma iluminação aqui. Porque aqui nós temos essa iluminação, que ela inicia na porta, vem aqui na frente da minha bancada, vem atrás da bacia sanitária e vem até o box. E nós temos outra iluminação ali no teto, tá? Então aqui não tem aquela iluminação que é um plafond no meio e deu. Aqui a gente explorou bastante essas sensações, essas cenas, se a gente pode chamar assim. E aí, como eu falei lá no outro banheiro, quando a gente utiliza fita de LED, perfil de LED, a gente precisa pensar na fonte. E aí você pode estar dizendo, Eliana, o que é esse quadradinho aqui? É o cofre da casa? Não, não é o cofre da casa, tá? Aqui é onde vai ficar a fonte. Então, como a fita de LED vai em toda essa parte aqui chega a parte elétrica, aqui nós teremos a fonte e aqui nós teremos a fita de LED. Aqui na frente nós teremos o espelho, então isso aqui vai ficar bem escondidinho. As pecinhas para fazer o acabamento dessa parte aqui já estão recortadas por aqui. E aqui nós temos o box. Aqui nós temos o box, dá para mostrar aqui. Esse revestimento finaliza aqui. E aqui nós temos o mesmo do piso. Aqui também nós fizemos um nicho diferente, tá? Aqui cabe um shampoozão. Cabe no outro banheiro só cabia um shampoozinho. Aqui, lá é o banheiro do pai, aqui vai ser o meu. Brincadeiras à parte, aqui a gente tem um nicho mais na vertical. Aqui vão entrar algumas prateleiras. Como o banheiro social vai ser um banheiro mais utilizado no dia a dia. E aqui nós temos a parte de janela. Interessante falar sobre as esquadrias, porque as esquadrias aqui elas terão contramarco, arremate, tá? Contramarco é isso aqui, o arremate é aquela moldurinha que vem em volta, dando acabamento na esquadria. Então, quando for instalar o contramarco, precisa nos banheiros, onde vai receber revestimento e vai aumentar a espessura da parede, instalar ele mais para fora, digamos assim, mais ressaltado, para a hora que entra o revestimento fica tudo faceando aqui. Isso é importante, a gente já saber que tipo de janela vai comprar, vai escolher, porque vai influenciar na hora da instalação dessas coisas, tá? São detalhes que a gente precisa ficar atento na hora da obra para coordenar aqui toda a mão de obra, enfim, todos os fornecedores e tudo mais. E no final dá tudo certo. Aqui nós temos o quarto. Aqui mais uma vez a gente consegue ver, ó, gesso, dilatação e cortineiro aqui. Nos quartos, nós teremos iluminação no cortineiro, tá? Então, aqui nós temos 2 pontos de energia, 2 pontos de iluminação, onde vão ser responsáveis pela iluminação geral, e ali, do outro lado, iluminação decorativa, tá? Lembrar que a gente já deixou também os pontos de ar-condicionado, né? Em todos os ambientes. Isso. Dreno, elétrica. Toda a parte de infraestrutura de ar-condicionado a gente já deixou preparada, tá? Isso é uma dica muito importante para evitar retrabalhos, quebra-quebra, depois, na hora que você quiser instalar o equipamento. Então, na hora da obra, já deixa tudo pronto e depois é só vir instalar a máquina aqui que tá tudo prontinho, ok? Aqui é o quarto, é a suíte. Aqui nós também temos o recorte da iluminação, cortineiro lá no fundo, a cama vai estar por aqui, roupeiro por aqui. Sobre a iluminação ainda, não sei se vocês perceberam, mas a gente não tem aquele plafond no meio do ambiente. É algo que eu me atento muito com o efeito da iluminação, porque eu não quero estar na cama, deitada e ter um plafond, uma luminária, uma luz em cima de mim, sabe? Da mesma forma que eu não quero estar lá assistindo TV
e ter aquele spot com foco em cima, acaba sendo desconfortável. Então, a iluminação, ela é totalmente alinhada com a distribuição do mobiliário que a gente vai ter, que a gente define tudo através do projeto de interiores e tudo mais. Então, por isso que a gente não tem aquela iluminação no meio, porque senão aqui ia estar bem em cima da cama, lá na sala, em cima do sofá, no outro quarto, em cima da cama. Então, a gente sempre procura fazer essas decisões em projeto, pensando no conforto, no bem-estar do usuário. E aqui nós temos o banheiro da suíte. Segue os mesmos princípios dos outros banheiros. Um revestimento base e o revestimento decorativo. Se eu falei que o outro é o meu xodózinho, esse aqui é o da minha mãe, porque ela amou essa peça aqui, ela adora o acabamento polido. E aí é interessante a gente comentar, né, sobre revestimento e tipo de acabamento de revestimento. Se você olhar, você consegue ver que esse aqui é o polido pelo brilho que tem. Você consegue ver que ele reflete, ele é mais liso, ele é brilhoso. Já esse outro revestimento aqui, que nós utilizamos no piso e nas paredes dos banheiros, ele não tem esse brilho, esse aqui é um revestimento natural. Prós e contras do revestimento polido, né? Revestimento polido, tem pessoas que acham ele lindo pelo esse brilho que ele tem, porém ele marca tudo. Porém, o porcelanato polido utilizado em um ambiente, uma área molhada, uma área externa, em contato com a água ele fica liso, ele fica escorregadio, é perigoso. Então aqui, apesar de ser bonito, enfim, né, de a gente gostar, dos meus pais gostarem do acabamento polido, a gente tomou cuidado na escolha, principalmente dos pisos, para a gente ter essa segurança na escolha do revestimento. Então, nem sempre somente a estética a gente tem que olhar, tá? A gente tem que alinhar estética, funcionalidade, segurança e tudo mais. Então aqui nós temos o box, bacia sanitária, bancada por lá, e aqui nós temos o nicho, tá? Então aqui nós temos o nicho em formato retangular, e aqui nós temos o ralo, aqui a gente consegue ver o ralo que nós escolhemos aqui na obra, é o ralo oculto. Então o ralo oculto, aqui tá... Aí, pronto. O ralo oculto, ele fica somente esse friso aqui em volta, onde acontece o escoamento da água. E aí, se a gente tirar, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, ainda não está instalado, ó. A gente tem essa pecinha, que é sobreposta nessa base aqui, que fica fixado dessa forma. E aí, a água escorre através daquela grade retentora, da válvula lá embaixo, tá? E quando colocado, ele passa bem despercebido, ele fica bem camuflado aqui no piso. Essa é a intenção do ralo oculto. Aqui tem um detalhe, né, do arremate, ainda vai o revestimento, né? Isso, aqui é onde nós não temos ainda o acabamento de revestimento, a gente consegue ver, olha só. Esse aqui é o arremate que foi instalado, mais ressaltado, e aí depois o revestimento vem nesse mesmo alinhamento aqui, e depois vem o acabamento da esquadria aqui. Mas o que, Luiz? Acabou. Me conta se você gostou das nossas escolhas aqui, se você quer saber que revestimento foi utilizado, que cor foi utilizada. Tem uma coisa legal. Deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Aqui vai ter uma árvore plantada. Uma jabuticabeira que vai vir. Então. Conte. Eu acho que eu tô mais ansiosa, agora que a gente tá finalizando a casa, eu já tô ansiosa pra gente ir finalizar o pátio externo. Porque no projeto a gente planejou um jardim e tá muito incrível o jardim. E o jardim é uma extensão aqui dessa área social, uma extensão da área de festas. Então aqui nós teremos um deck, aqui nós teremos um banco, aqui embaixo das janelas nós teremos uma floreira com jardim. E aqui, ó, bem no meio, a gente vai ter uma jabuticabeira. Essa eu já falei pro pai e pra mãe, já vamos comprar semana que vem. O pessoal finalizando a pintura, a gente já vai plantar. Provavelmente que no próximo vídeo já vai estar plantado aqui, né? Provavelmente. Até antes da gente começar as obras, quem acompanha aí há mais tempo viu que aqui nós tínhamos uma jabuticabeira. A gente até tentou, a gente precisou tirar ela, para alocar a obra, para trabalhar na obra. E a gente até tentou, né, salvar ela, mas ela acabou morrendo, não resistiu. E aí a gente vai ter que comprar outra para plantar por aqui. Tô ansiosa por essa parte. Provavelmente o próximo vídeo já vai ser aquele tour, eu espero que seja, aquele tour finalzão já, mostrando tudo prontinho. Será que já vai ter a cozinha? Será?
Não sei, a parte do imobiliário dos banheiros? Talvez. Será que o povo já vai ter se mudado dessa casa? Talvez, vamos ver. Não sabemos. Acompanhe aqui para acompanhar os próximos capítulos aqui da Casa do Sítio. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e nos acompanhe lá nas nossas redes sociais. Valeu? Até um próximo vídeo!